4 semanas, teve que ser submetida ao Papa para ratificação. A Igreja teve alguns concílios tumultuados, mas parece que o Quinto Concílio de Constantinopla II, que ocorreu em 553, bateu o recorde em matéria de desordem e mesmo de desrespeito aos bispos e ao próprio Papa Virgílio, Papa da época. O tal concílio não deveria ter validade universal, pois não foi convocado pelo Papa Virgílio, que na ocasião achava-se prisioneiro do imperador Justiniano. Há um relato de mais de 1 milhão de pessoas que morreram no Oriente Médio no ano de 553, logo após o Concílio de Constantinopla, em choques com as forças de segurança de Justiniano, porque não aceitaram a condenação da reencarnação. E a Igreja aceitou o Edito de Justiniano. Todo aquele que ensinar esta fantástica preexistência da alma e sua monstruosa renovação será condenado, como parte das conclusões do concílio. Esta atitude da Igreja levou a reações tais como a do cardeal Nicolau de Cusa, que sustentou em pleno Vaticano a pluralidade das vidas e dos mundos habitados, com a concordância do Papa Eugênio IV, embora isso provocasse descontentamento de influentes clérigos da Cúria Romana. Porém, havia e houve sempre o interesse em sepultar esse conhecimento. Então, ao invés de uma aceitação simples e clara da reencarnação, a Igreja passou a rejeitá-la, justificando tal atitude com a criação de dogmas que lançam obscuridade sobre os problemas da vida, revoltam a razão e impõem dominação, ignorância, apatia e graves entraves à autonomia da razão humana e ao desenvolvimento espiritual da humanidade. É fácil para qualquer pessoa leiga no assunto entender por que a reencarnação foi banida dos ensinamentos da Igreja, a qual planejava manter a hegemonia sobre as pessoas ingênuas e satisfazer a sua ambição material. Para citar um exemplo, lembremos-nos da venda de indulgências, praticada pela Igreja Católica. Quanto a esse fato, fazem-se necessários alguns esclarecimentos. A Igreja Romana da época costumava dizer que algumas pessoas possuíam mais méritos do que tinham necessidade para serem salvas. Por isso, esse mérito extra dessas pessoas poderia ser transferido, especialmente através de pagamento, para pessoas cuja salvação era duvidosa. Martinho Lutero protestou contra esta prática, chamada de indulgência. Indulgências eram recibos de perdão de pecados passados e futuros. Os pecados eram perdoados a peso de ouro. Até pelos mortos podia-se comprar indulgências. Um dos nomes mais conhecidos em Roma nessa ocasião da construção da Basílica de São Pedro foi o do cardeal João Tetzel, que viajava pelo mundo católico recolhendo contribuições para essa construção. Uma das suas declarações relacionadas à oportunidade das pessoas escaparem do purgatório por meio de indulgências se tornou célebre. No momento em que uma moeda tilinta no fundo do gasofilácio, uma alma escapa do purgatório. Em outras palavras, quando o dinheiro na caixa cai, a alma do purgatório sai. Em 30 de maio de 1518, Lutero enviou suas 95 teses ao Papa Leão X, pois estava convicto que o Papa iria apoiá-lo contra os abusos das indulgências. No dia 3 de janeiro de 1521, Lutero é oficialmente excomungado da Igreja Católica. Uma observação: a Igreja Católica tem duas inesgotáveis galinhas dos ovos de ouro, o purgatório e as indulgências, sendo estas para salvar os ricos, os que têm dinheiro com que resgatar os seus pecados. Porém, lembremo-nos das palavras de Jesus, quando viu o jovem rico afastar-se dele por não se dispor a vender seus bens para segui-lo. Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino de Deus. Mateus capítulo 19, versículo 23. Entretanto, dentro do ensino católico, essa entrada se tornou fácil para os ricos, e pouco importa se eles são bons ou não, as indulgências abrem-lhe as portas. E os pobres, que continuem sofrendo neste mundo e que paguem no purgatório por séculos sem fim o castigo dos seus pecados, porque não têm dinheiro para missas e indulgências, muito embora Jesus houvesse dito: aos pobres é anunciado o Evangelho. Mateus, capítulo 11, versículo 5. Porém, o Papa Leão X ensinava que uma pessoa rica poderia doar terras e bens materiais à Igreja, e assim comprar um lote de terreno no paraíso.
Não é por acaso que a Igreja Católica é um dos maiores proprietários de terras e imóveis em todo o mundo. Os banqueiros, melhor informados, calculam as riquezas do Vaticano entre 10 a 15 bilhões de dólares. O Vaticano possui grandes investimentos em bancos, seguros, produtos químicos, aço, construções, imóveis. Segundo a revista Isto é Dinheiro, é revelada a situação financeira do Vaticano, que apesar das dificuldades mantém um patrimônio revelado pela própria Cúria Romana de 5 bilhões de dólares. O pontífice tem mais de 1.000 apartamentos registrados em seu nome na capital italiana. Todos nós, e até mesmo os católicos, não podemos acreditar que Deus prefira manter luxo e ouro nas suas igrejas, ao mesmo tempo que muitos dos seus filhos morrem de fome pelo mundo. Isso significa que o cristianismo atual não é feito só por Cristo, mas é um seu produto, depois manipulado e adaptado pelos homens para seu uso. Resultou disto uma igreja que é uma mistura de humano e divino. Nasceu um produto que parece híbrido, e que por querer ser as duas coisas, não é exclusivamente nenhuma e nem a outra. Observação. Orígenes de Alexandria, teólogo, jovem cristão, filho de mártires, foi um profundo conhecedor das Sagradas Escrituras e também estudioso da filosofia grega, a qual foi levada a seu maior brilho, graças à atuação desse notável intelectual. Na história da Igreja, além de ser o maior erudito religioso de sua época, Orígenes foi o primeiro grande intérprete das Escrituras. A partir dele, praticamente, todos os demais santos padres, de um modo ou de outro, seguiram os caminhos por ele indicados nesse assunto. É apontado por vários historiadores como um dos maiores gênios cristãos de todos os